Você já olhou para o céu e sentiu que há algo muito maior acontecendo além das nuvens? E se o céu visível não for o fim, mas apenas o véu que cobre uma estrutura espiritual profunda, complexa e viva, descrita por patriarcas, profetas e apóstolos? Neste vídeo, vamos atravessar esse véu. Vamos unir revelações do livro de Enoque, a experiência celestial do apóstolo Paulo e os estudos do irmão Luiz Shimoyama sobre as 12 tribos celestiais e terrenas, revelando uma verdade esquecida, mas que está retornando com força neste tempo profético. O livro de Enoque descreve 7 céus, cada um com propósitos definidos. Há céus que contêm o paraíso, outros onde os anjos caídos estão aprisionados, outros ainda que governam os ciclos do tempo, o sol, a lua e as estrelas. O céu não é um espaço infinito e vazio. Ele é estruturado, ordenado, construído para refletir a glória de Deus e sustentar o seu governo. O firmamento é como um domo que separa a realidade humana das dimensões superiores. Paulo, séculos depois, afirma que foi arrebatado ao terceiro céu. E lá ouviu palavras inefáveis. Ele confirma a multiplicidade de céus e a presença do paraíso, exatamente como Enoque descreve. Mas Paulo também nos alerta que a nossa luta não é contra carne ou sangue, é contra principados e potestades nas regiões celestiais. O que significa que existe uma batalha em andamento, e ela acontece acima de nós, no mundo invisível. É nesse contexto que o estudo das 12 tribos ganha profundidade. Luiz Shimoyama revela que as tribos de Israel não são apenas registros históricos ou símbolos judaicos. Cada tribo tem uma identidade espiritual, uma função celeste e está conectada com dimensões específicas do reino. Por exemplo, Judá representa o leão e o reinado. Issacar governa os tempos e estações proféticas. Essas tribos não apenas existiram, elas continuam operando no plano eterno, em paralelo com as casas celestiais às quais correspondem. E quando o Apocalipse 12 diz que o dragão arrasta consigo 1/3 das estrelas do céu, ele não está falando de meteoros ou átomos, mas de anjos, entidades espirituais, exatamente como Jó descreve, quando diz que as estrelas da alva cantavam juntas e os filhos de Deus bradavam de alegria. Estrelas são, muitas vezes, metáforas para seres celestiais. Isso nos leva a entender que parte das estruturas celestiais foi corrompida e que o cosmos visível pode ser, em parte, uma prisão espiritual aguardando o juízo final. No entanto, enquanto a Bíblia revela essa estrutura poderosa, a ciência moderna tenta nos convencer do contrário. Dizem que tudo é resultado do acaso, que não há firmamento, céu organizado ou propósito superior. Tentam apagar Deus do cosmos, mas Paulo nos alertou sobre isso. Em 1 Timóteo 6:20 ele diz: Ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, rejeitando as conversas inúteis e profanas e as contradições do que falsamente se chama ciência. Ele chama de falsa ciência o tipo de conhecimento que contradiz a fé. Em 1 Coríntios 3:19 ele afirma: a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. E completa em 1 Coríntios 1:21. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Estamos, portanto, diante de uma guerra de narrativas. De um lado, a revelação divina de que o cosmos é estruturado, habitado, espiritual. De outro, a narrativa secular que diz que tudo é caos, sem propósito e sem moral. Mas nós sabemos qual é a verdade e precisamos nos posicionar. Como filhos da luz, como parte de uma tribo espiritual, como soldados de um reino eterno, como diz Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como diz Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O chamado é claro: romper com a falsa ciência, com a estrutura deste século e retornar ao projeto original. Entender que as 12 tribos não são apenas do passado, mas estruturas ativas no presente espiritual.
que os céus não são vazios, mas cheios de propósito, que você não é um acaso, mas um participante de um plano eterno. Você nasceu neste tempo, você foi chamado, você faz parte de algo muito maior do que imagina. Você é parte do reino, você é parte das tribos celestiais. Finalizando esse vídeo, quero deixar a sugestão aos que ainda não conhecem a fundo esses assuntos. Abaixo está o link do canal Reino Eterno do irmão Luiz Shimoyama. Maratone em seus estudos e garanto a você um mundo de maravilhas de Deus se abrirá na sua vida e o céu está aguardando que você se levante. A paz de Cristo seja com todos vocês e até o próximo vídeo.